Jesus Cristo. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 19, apenas no versículo 10. Todos nós faremos a leitura em conjunto. Amém? Desde já agradecendo a presença de cada um dos nossos irmãos em Cristo Jesus, aqueles que vieram adorar a Deus esse santo sábado. Amém? Convido o presbítero Eliseu, que é o nosso leitor dessa manhã, para se estar à frente conosco. Todos acharam, irmãos? Amém. Vamos ler juntos? Todos. Porque O Filho do Homem veio buscar a salvar o que se havia perdido. Como é o tema? Só vamos ler mais uma vez, todos. O Filho do Homem veio buscar a salvar o que se havia perdido. amém? Mediante essa leitura, vamos todos, aqueles que puderem, dobrar nossos joelhos, agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa palavra. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, na tua presença, Pai. Que o Senhor, meu Pai, graças a Deus a Ti, Senhor, que a pessoa tem abençoado a cada um de nós. Só tem sustentado. Os irmãos podem ficar à vontade. E vamos adorar a Deus com os louvores, amém? Convido Luciana Silva para estar adorando o Senhor nessa manhã. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Estamos numa escola bíblica, né? Quente, abençoada, que nos ensinou sobre a fidelidade. E que vale a pena nós sermos fiéis ao nosso Deus, em qualquer momento de nossas vidas. Eu peço que os irmãos louvem junto comigo esse louvor que fala sobre a fidelidade de Jó. Amém? Que todos louvem o nome do nosso Pai Celestial. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja. Aleluia. Grande Senhor.
Seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, desde já agradecendo a presença dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Estamos visitando nessa manhã nossos irmãos em Cristo Jesus, na Nilde, a Nilda, irmã Nilda da Guiada Tranquilidade. Que Deus abençoe grandemente. Prazer estar aqui conosco nessa manhã, adorando a Deus. E os irmãos Gabriel e Sadraque, pela obediência a dia. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Amém? Nesse momento, vamos adorar a Deus, irmãos, com as nossas ofertas. Convido a irmã Silvana para estar orando ao Senhor pelas ofertas. Só os irmãos com Pai do Senhor. Amém. Irmãos, eu não ia contar o testemunho, mas o hino me faz contar. Amém. Eu tenho trabalhado bastante esses dias, ando muito cansada. Então, quando eu deito, eu já deito dormindo, já. Eu nem vejo a cama, já estou caindo dormindo. E eu fiquei um tempo sem trabalhar com os meus filhos. E daí eu tive um sonho que o inimigo me pegava e apertava a minha garganta. E no meu sonho eu não conseguia, expulsava, mas eu não conseguia falar. E aquilo ia me apertando, a minha voz ia sumindo. E eu acordei agoniada. Eu falei, Senhor, o que será, né, que Deus quer me mostrar? Será que é eu que estou com algum problema, estou fazendo alguma coisa? Já fico preocupada. E sempre quando eu chego no comércio do meu filho, eu começo a orar, porque eles estão afastados do Senhor. E eu oro pelos corredores daquele mercado, e eu canto, e eu sempre estou ali. Quando eu chego naquela porta, eu começo a expulsar o demônio. E lá tem uma funcionária, que ela é uma mulher muito dedicada, muito trabalhadora, só que ela é espírita. E aí eu trabalhei um dia, eu cheguei em casa, eu deitei, e aí eu senti Deus falando assim para mim, então é ela. E eu dormi, orei por ela e dormi. Novamente o inimigo veio me atormentar, e eu sentia que alguma coisa puxava o meu pé à noite. E eu olhei, eu acordei, eu olhei pro quarto, não tinha nada, mas eu sentia que alguma coisa cutucava o meu pé. E eu levantei, e orei ao Senhor, eu me prostrei, e ali o Senhor falou para mim que era ela, o problema era ela, mas eu não podia fazer nada. Como que você chega no funcionário e fala, você vai embora porque o seu espírito está me incomodando. E aí ela começou a ver espírito, e ela começou a falar que as meninas que trabalham junto também já estavam com espírito, que não sei o que tinha lá e aqui. E aí eu falei assim, eu quero uma prova. Eu fui colocar a mão nela, e aí eu falei, oi, tudo bem, bom dia e tal. Eu fui colocar a mão nela e ela se esgueou de lado, e ela falou, não põe a mão em mim. E aí eu falei, então o que está em mim é mais forte do que está em você. E orei, e nós trabalhamos uma semana junto, e ela ficou muito incomodada, e eu orava ao Senhor, aquilo me perturbava, e eu comecei a ficar muito ruim. E eu falava, Senhor, mas Deus está me mostrando que eu vou firmar nessa oração. É aqui, Senhor, o problema. E eu não admito que o inimigo venha dentro daquilo que Deus prometeu aos meus filhos perturbar e tirar a nossa paz, porque o Senhor é maior sobre todas as coisas. É verdade. E aí eu fiquei no carro um dia, e ela pediu uma conta do Senhor. Certo que eu vou trabalhar no lugar dela agora, até arrumar outra, eu vou trabalhar mais. Mas eu descansei no Senhor, então isso mostra que Deus é fiel para mim. É verdade. Eu falei muito de Jesus para ela, falei, mas que isso fique plantado no coração dela, né? Que o Senhor deu a oportunidade a ela de conhecer quão grande é o Senhor nas nossas vidas. É verdade. E lá em Joel 2, irmãos, fala das promessas, né? O Senhor fala que as suas eiras se encherão, os seus lagares transbordarão. E é assim que nós ofertamos ao Senhor e ficamos felizes, porque quando a gente dá, Deus nos restitui 300 milhões de vezes mais, né? Vamos orar juntos? Senhor Jesus, te louvo, te agradeço, Senhor, nesse santo dia que preparaste para estarmos juntos na tua casa. Te louvamos, te bendizemos, Senhor, contando as tuas maravilhas. Obrigado, Senhor Jesus, pela semana que vai dar, protegendo a ti. Em volta de nós. Senhor,
Antecedendo a mensagem, irmãos, nesse momento, convido a nossa irmã Miriam para estar louvando o Senhor. Antecedendo a mensagem, será ministrada pelo presbítero Eliseu, que tem por tema: a salvação vem de Jesus. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Antes de louvar, eu gostaria de compartilhar com a igreja um testemunho do Miguel. Ele está numa fase de brincar, de mexer em tudo, e há umas 3 semanas ele engoliu uma bolinha de airsoft. E eu fiquei muito preocupado. A cada 2, 3 dias a gente ia no hospital para fazer o raio-x, né, para acompanhar a saída do objeto. E a médica falou que o maior risco era broncoaspirar, ir pro pulmão, enfim. Era uma bolinha muito pequenininha, mas aí você demorou uns 10 dias, né, para ele evacuar. E graças a Deus não aconteceu nada mais grave. E eu agradeço ao Senhor. E eu costumo falar que hoje o Miguel trabalha, porque olha, ele sobe dessa escada, põe tudo na boca. E eu agradeço ao Senhor. E eu te convido a louvar comigo esse louvor que engrandece e exalta o nome do nosso Deus, um louvor muito conhecido. Eu peço que vocês louvem comigo, amém? Amém. Responsável
A Ele Seja a louvado. honra, o louvor e a glória para sempre. Amém. Amém. É bom estar aqui, irmãos, Glória a Deus. Amém. e felizes por ver pessoas novas aqui conosco. Amém. Que o Senhor, nesse dia, nos dê graça, nos dê bênção, o seu favor e a sua misericórdia. Nós estamos aqui porque um dia Cristo olhou para cada um de nós e nos salvou, e nos comprou, e nos resgatou. E é por isso que nós estamos aqui. Então, ao Senhor o louvor, ao Senhor a glória para sempre e eternamente. Fique em espírito, interceda por mim, para que eu não fale, mas que o Espírito Santo possa falar nos nossos corações nesta manhã, deste dia separado e abençoado por Deus. Eu vou orar pelos irmãos, por favor, levante suas mãos e ore por mim. para que Deus me use com o seu poder e graça. Pai de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, viemos, Senhor, na tua casa, Senhor, e somos gratos a Ti pela oportunidade, pelo privilégio de aqui estar mais uma vez, Senhor. Vai dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é grande, que o Senhor é excelso, que o Senhor é soberano, Pai. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. E queremos pedir, Senhor, uma bênção especial sobre cada filho teu que veio à tua casa neste dia, Senhor. Tu sabes, Senhor, e conheces, Senhor, as necessidades de cada uma, Pai. Concede aos teus filhos a tua graça, a tua bênção, Senhor, para que através da tua palavra nós possamos, ó Pai, ser alcançados por ti, ó Pai, neste dia, Senhor. Toda semana da minha vida, como instrumento de bênção, Senhor, para que eu não possa falar, mas que o Espírito Santo possa falar na minha vida, na minha mente e no meu coração, para o teu louvor e para a tua glória. Nós oramos a ti no nome de Jesus. Vamos poder sentar? O tema de hoje, eu tinha colocado um tema, depois eu mudei o tema, e existem vários temas para falar que Cristo, Ele é Salvador. E nós não temos outro Salvador além de Cristo. Porque nós outrora estávamos longe, distantes de Cristo, mas pelo seu amor, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, Ele nos trouxe perto dele, e hoje nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus, por amor, por graça e por misericórdia. A leitura que foi lida, somente o versículo número 10 de Lucas, capítulo 19, versículo número 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós entendemos e compreendemos que o homem feito por Deus, o homem formado por Deus, o homem colocado no jardim, o homem que desobedeceu a Deus, o homem que perdeu uma vez o direito de ser salvo, de viver feliz, de viver eternamente pelo pecado. Mas através do grande amor, bondade e misericórdia de Deus, nós somos novamente sarados, comprados, e nós somos salvos por Jesus. Então todos nós somos salvos por Cristo, aqueles que querem, aqueles que o aceitarem. E nesta manhã nós vamos meditar na palavra do Senhor, neste capítulo, que é o capítulo de número que nós estamos lendo, a partir do versículo de número 18, que diz assim: perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás,
não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu, e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Nós encontramos nesta passagem coisas importantes aqui. Nós encontramos uma pessoa que era um príncipe, era um mancebo de qualidade, era um doutor da lei, era um homem de conhecimento, de entendimento profundo, e que se gabava por estar naquela situação, porque ele era uma pessoa conhecedora. Nós encontramos que ele conhecia Jesus, de ver aquilo que Cristo realizava, aquilo que Cristo fazia, através dos milagres, ele conhecia também a Jesus. Nós encontramos que este homem, na pergunta feita por Jesus, dele para Jesus, ele perguntou: bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu para ele: você conhece os mandamentos? E ele disse: conheço. E Jesus citou os mandamentos para ele. E os mandamentos citados por Jesus, os 4 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos que nós lemos em Êxodo capítulo 20, são referentes a Deus. E Jesus, referindo a isto, disse para ele a respeito, a partir do 4º mandamento. Jesus citou para ele 5 mandamentos, só não citou o último, porque o último é: não cobiçarás. Mas Jesus disse: sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. E ele disse que conhecia. Mas Jesus, que é conhecedor de todas as coisas, Jesus, que ele é a pessoa que nos formou e que nos conhece as nossas intenções, ele conhece o nosso coração, ele viu que naquele homem faltava alguma coisa. E por faltar alguma coisa, ele foi reprovado por Cristo, porque faltava o amor naquela vida, faltava o amor naquele coração. E ele foi reprovado por Cristo. Por quê? Porque ele não tinha essas qualidades. Quando Jesus disse para ele: vende tudo o que você tem, reparte com os pobres, vem e segue-me, e você terá um tesouro no céu. O trecho lido mostra para nós que ele ficou triste, muito triste, porque ele era muito rico. Este jovem, ele tinha um conhecimento profundo. Ele poderia até dizer que praticava, mas no seu coração, nas suas atitudes, ele não fazia, porque ele tinha apego aos bens materiais, ele tinha apego ao dinheiro, e por isso ele foi reprovado por Cristo. Nós lemos na palavra do Senhor, no Salmo de número 62, versículo de número 10, que diz: se as vossas riquezas aumentarem, nós não devemos colocar nelas o nosso coração. Porque riqueza é bênção de Deus. Riqueza é aquilo que Deus dá para nós, é aquilo que Deus nos agraceia com essas coisas. Mas nós não podemos colocar essas coisas em primeiro lugar. Porque nós vemos na palavra do Senhor que aonde estiver o nosso tesouro,
também estará o nosso coração. E o tesouro deste jovem, deste mestre, deste conhecedor, não estava nas coisas de Deus, mas estava na riqueza, estava naquilo que ele possuía. Nós encontramos na palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 14, versículo 25 e o versículo de número 26, que diz assim: nós encontramos que diz assim, Lucas capítulo 14, versículo 25 e o versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: ora, Senhor, nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui na minha tradução. Em outras traduções vai dizer: não podemos servir a Deus e o dinheiro. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Então, meus queridos irmãos, este jovem, que era um profundo conhecedor das páginas sagradas, este jovem, que era um profundo conhecedor dos mandamentos, lhe faltava algo, lhe faltava o amor, e ele foi reprovado por Cristo, porque lhe faltava essas coisas. Nós encontramos na palavra do Senhor, no livro de Coríntios capítulo 13, é bastante conhecido, que ainda que nós desse o nosso corpo para ser queimado, mas nós não tivéssemos caridade, não tivesse amor, isso nada valeria, porque o que predomina e o mais importante no final deste capítulo diz que é o amor. Então esse jovem foi reprovado. Mas se falando de Cristo como o Salvador, como aquele que nos comprou, como aquele que nos redimiu, e este homem, este jovem que pertencia à nação de Jesus, porque ele era um judeu, mas não era praticante. Aqueles que deixaram a Cristo, aqueles que não reconheceram Cristo quando ele veio, esse jovem ele foi reprovado. Mas a salvação não parou, porque o conhecedor das Escrituras, porque aquele que obedecia, aquele que dizia que guardava os mandamentos, o amor de Deus ele continuou, porque Cristo ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós vemos na palavra do Senhor Pedro perguntando para Jesus, no livro de Lucas 18, versículo 28 ao verso de número 30: nós que deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos receber? E Jesus respondeu: todos aqueles que deixaram o que os apóstolos deixaram para seguir a Jesus, eles receberiam tanto aqui nesta terra e receberia por final a vida eterna. Vamos falar de uma pessoa, de um homem que era tido por muitos como um homem desonesto, e está próximo aqui, Lucas 19, o versículo de número 1 ao versículo de número 10, que diz assim, o título: Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico,
e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se desceu e recebeu gostoso. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém. Jesus, que é Salvador, reprovou aquela pessoa, aquele jovem que obedecia, mas lhe faltava o amor. Mas o mesmo Jesus Salvador, ao encontrar com Zaqueu, deu a ele a salvação, porque ele reconheceu que ele era pecador. Nós vemos que Zaqueu era um homem de posição, era um homem rico, segundo o que nós vemos, mas era um homem que se fez como menino. Ele correu segundo a palavra, ele subiu naquela árvore, esperando Jesus passar por ali, porque ele tinha certeza que o Mestre, que o Salvador iria passar por aquele lugar. E Jesus, na sua caminhada, passando por Jericó, sentido a Jerusalém, quando chegou exatamente naquele local, onde estava aquela árvore, onde estava aquele homem, considerado por muitos como ladrão, como as pessoas viam nele e enxergavam nele um cobrador de imposto, e que não cobrava somente o que era justo, mas cobrava muitas vezes aquilo que era desnecessário. Mas nós vemos que aquele homem rico, que aquele homem reconhecido por muitas pessoas, como disse, como sendo não honesto, mas aquele homem, ele não teve vergonha, ele correu, esperando que Jesus passasse por ali, porque ele queria ter um encontro com Jesus. Era um homem, segundo nós vemos, de pequena estatura. Ele teve dificuldade para subir naquela árvore, mas ele não mediu os esforços. Ele subiu porque ele queria ver por ele, porque ele queria contemplar o Mestre, e não esperava de que Jesus chegasse naquele lugar e que olhasse para cima e dissesse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Segundo nós vemos, era uma figueira brava, e figueira possuía espinhos. Então ele teve sim dificuldades para subir naquela árvore, mas ele não viu dificuldade alguma. Ele criou situação para que ele pudesse subir e estar ali, sabendo onde Jesus iria passar, e ele queria ser alcançado por Jesus. Nós vemos na palavra do Senhor que ele se propôs no seu coração: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes
mais. Ele não era obrigado a fazer aquilo. Ele não tinha obrigação de fazer aquilo. Mas existe aqui, conforme estamos meditando, duas situações. Aquele que tinha, aquele que obedecia, aquele que dizia que era fiel, mas lhe faltava o amor. Existia aqui um pecador, uma pessoa sem condições de ser salva por Cristo, mas ele reconheceu que ele era pecador, que ele precisava da graça, do perdão e da misericórdia do Senhor, e ele tomou atitudes que levaram ele a ser salvo, a ser reconhecido por Jesus, porque ele demonstrou interesse, porque ele demonstrou vontade. De que forma nós estamos vivendo, irmãos? Nós estamos vivendo de maneira que agrada a Deus, ajudando, cuidando daqueles que precisam, ou estamos pensando somente em nós mesmos? É uma pergunta para cada um responder. E a palavra diz para nós que nós devemos ser diferentes. Estamos aqui na casa do Pai, e é bom estarmos aqui, porque aqui nós recebemos força do Salvador, porque aqui nós glorificamos ao Salvador, porque aqui nós bendizemos aquele que nos salvou, porque aqui nós aprendemos que nós temos que ser humilde, que nós temos que ter piedade, que nós temos que ter compaixão, que nós temos que ter misericórdia para com aqueles que precisam. E nós não precisamos vender tudo aquilo que nós temos para dar aos pobres, para dar àqueles que precisam. Mas nós entendemos na palavra, como conhecedores que nós somos, que nós sabemos olhar para aquele que precisa, e nós sabemos olhar para aquele que necessita e estender a nossa mão, seja para ajuda financeira, seja na ajuda alimentícia, seja qual for a ajuda emocional, nós podemos fazer isso, e nós somos chamados para fazer isso. Jesus nos chamou, Jesus nos comprou quando nós não merecíamos nada, e nós dizemos: pela graça somos salvos. E isso não vem de nós, é dom gratuito de Deus. Mas uma vez que nós somos salvos por Jesus, salvos pela graça, salvos sem merecimento, quando nós estamos na sua casa, nós devemos demonstrar esta graça, esse favor, essa bondade e essa misericórdia que Deus demonstrou por cada um de nós. Porque o sacrifício de Cristo não foi de graça. Ele sofreu, Ele padeceu, Ele sofreu escárnio, mas Ele continuou Salvador. Ele continuou depois da morte, depois daquilo que fizeram com Ele. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou e está no céu intercedendo por nós, para que nós possamos ser diferentes, para que nós possamos demonstrar isso. Então esta mensagem de salvação aqui relatada por duas pessoas, uma que conhecia e outra que não conhecia nada, mas que demonstrou amor, demonstrou compaixão, dizendo que queria doar aquilo que ele tinha em favor dos pobres. Irmãos, nós temos uma passagem, que é uma passagem muito importante, do filho pródigo. Essa passagem, ela mostra e relata para nós que aquele filho que estava dentro da casa do pai, aquele filho que saiu e que foi para outros lugares e que perdeu tudo, mas o pai ainda, o pai salvador, um pai amoroso, continuava de braços abertos.
Aquele outro jovem que estava dentro da casa do pai, ele achava que ele era tudo certo, que ele merecia tudo, mas lhe faltava também naquele jovem o amor. E por que lhe faltava o amor? Porque quando seu irmão retornou para a casa do pai, e o pai deu a melhor roupa, colocou um anel, fez um banquete para ele, aquele jovem não tinha amor, não tinha compaixão, mas estava dentro da casa do pai. Muitas vezes, irmãos, nós estamos dentro da casa do pai, contemplando as coisas do pai, recebendo alegria, recebendo graça, recebendo favor, bondade e misericórdia. E muitas vezes, quando chega dentro dessas portas, uma pessoa que saiu, uma pessoa que desistiu, uma pessoa que parou, e nós olhamos para essa pessoa e dizemos: será mesmo que essa pessoa mudou? Será mesmo que houve mudança? Será mesmo que ele está diferente? Que a nossa atitude não seja esta, mas que a nossa atitude seja de abraçá-lo, de beijá-lo, de encorajá-lo, de dizer: Jesus te ama, você voltou, a alegria, a festa, a prazer, a regozijo, a satisfação, porque você voltou e você se reconciliou de novo com Cristo. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. É prazer, meus queridos, é alegria saber que outrora nós estávamos perdidos, longe e distantes de Cristo, mas por amor, por graça, por misericórdia, nós fomos alcançados e nós estamos aqui bendizendo, louvando e adorando ao Senhor. Nós lemos no livro de Lucas que diz, capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor, e aqui está falando a respeito do tema solicitude pela vida. A partir do versículo de número Lucas 12, a partir do versículo de número 31 até o versículo de número 34, diz assim: buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-lhes o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acaba, aonde não chega o ladrão e nem a traça rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Este vender tudo o que tem e dar esmola, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca se acaba, onde nem chega o ladrão e nem a traça rói. É aquilo que nós fazemos de coração, é aquilo que as nossas mãos fazem para as pessoas que precisam, ou é aquilo que nós fazemos para Deus, e nada pode nos tirar aquilo que nós fazemos para Deus, Ele permanece. A riqueza vem do Senhor, vem, glória a Deus. Mas que a riqueza não sirva para nós se distanciarmos de Cristo, mas que a riqueza que nós temos que ter é o tesouro no céu, que nunca se acaba, onde não chega o ladrão e onde a traça não rói. Lutamos nessa caminhada, aonde Jesus estava neste caminho, e Jesus se encontrou com essas duas pessoas,
encontrou com esse jovem e foi reprovado. Mas neste mesmo caminho que Jesus estava, ele encontrou com um jovem, com uma pessoa, com um Zaqueu, que queria ter um encontro com Cristo, que queria ser salvo. Jesus, vindo de Jerusalém ou da Judéia, Jesus precisava passar por um lugar, porque Jesus é Salvador. E nós lemos no livro de João, no capítulo de número 4, que Jesus, passando por aquele lugar, estava cansado e sentou-se naquele poço de Jacó, diz a passagem bíblica. E ao sentar naquele poço, os seus discípulos foram às cidades comprar algo. E ali apareceu a mulher samaritana, que nós conhecemos a sua história. E a passagem bíblica nos diz que havia necessidade, que Jesus precisava passar por Samaria. Só que os judeus não gostavam de passar por Samaria. Ninguém gostava de passar por aquela cidade. E nós lembramos bem que entre judeus e samaritanos não havia comunicação. Existia uma barreira. E Jesus precisava quebrar aquela barreira. Então a palavra nos diz que Jesus tinha necessidade de passar por aquela cidade. Passar por Samaria não era caminho agradável a nenhum judeu. Judeus e samaritanos não se davam bem, mas era necessário Jesus passar por lá, porque Deus havia agendado para Jesus o seu encontro com uma mulher de Samaria, que estava vivendo uma vida moral irregular. Nós conhecemos a história desta mulher. Ela tinha 5 maridos, e o que ela tinha não era dela. Jesus, como profeta, Jesus contou a sua história, e além de contar a sua história, Jesus a salvou, Jesus a redimiu, Jesus a perdoou dos seus pecados, porque Jesus Cristo veio com essa missão. Ele veio buscar, Ele veio salvar o que se havia perdido. Então nós vemos na missão de Cristo aqui na terra, que Ele veio para os seus, nós vemos na sua palavra, mas os seus não o receberam. Mas a tantos quantos receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não merecíamos, irmãos. Nós estávamos longe. Nós estávamos distantes de Cristo. Mas ao lermos na sua palavra, no versículo mais lindo e importante para mim, que tem na Bíblia Sagrada, João 3, o verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o grande amor de Deus demonstrado pelos pecadores. Então, se hoje nós estamos aqui, meus queridos, vamos valorizar, vamos aprender a cada dia mais, crescer na graça, crescer no conhecimento da palavra de Deus, para nós não pecarmos, para nós não deixarmos de fazer aquilo que a Bíblia requer de cada um de nós. Nós que estamos neste caminho, a Canaã celestial, quais os nossos planos? Quais os nossos
Nós queremos ir somente nós para o céu, ou queremos levar mais pessoas juntamente conosco? Devemos ter em mente isso. Devemos ter em mente que esta caminhada rumo a Jerusalém Celestial, ela é difícil, mas ela é prazerosa. Nesta caminhada rumo a Canaã Celestial, nós queremos levar almas salvas, redimidas por esse Salvador. Que Deus nos dê graça, que Deus tenha misericórdia de nós, nos dê humildade, nos dê compaixão, nos dê amor, e principalmente que Deus nos dê renúncia no nosso coração, na nossa vida, para renunciarmos aquilo que temos para servir a Jesus melhor. Que Deus faça de nós vasos de bênção e que possamos ser sempre bondosos, misericordiosos, sabendo que Jesus não está aqui para cumprir o seu papel de salvar almas, mas Ele nos incumbiu e nos deu esta missão para que nós fôssemos e produzíssemos bons frutos, e esse fruto permaneça para o louvor e para a glória de Deus. Irmãos, que alegria, que felicidade. Eu te louvo, Senhor, eu te adoro, eu te agradeço e bendigo o teu nome, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua infinita compaixão para conosco. Obrigado, Senhor. Continue conosco nesta caminhada rumo às mansões celestiais, sabendo que o Senhor esteve aqui, que o Senhor nos salvou, que o Senhor subiu e que o Senhor prometeu voltar um dia para nos levar para este lugar de gozo, de paz, de alegria, de felicidade, aonde iremos estar para sempre juntamente com o Senhor. Eu queria ler aqui, irmãos, para fundar a minha fala, 1 Coríntios capítulo de número 13, para que nós possamos colocar em prática a caridade, o amor, porque senão nós estaremos perdendo o nosso tempo. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha,
mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o dia perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, escorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior desta é a caridade, ou a maior desta é o amor. Obrigado, Jesus, por ter nos amado. Obrigado, Jesus, pelos teus filhos aqui, comprados, redimidos pelo teu sangue. Pai de amor, de graça, de bondade e de misericórdia, estamos, Senhor, aqui, ó Pai, falando, ó Pai, do teu amor, da tua graça, falando, ó Pai, do teu Filho, ó Pai, como Salvador das nossas vidas, Senhor. Ouvimos aqui, ó Pai, 3 relatos, Senhor. Relatos, Senhor, daquele, Senhor, que te serve, mas te serve, ó Pai, somente na aparência, Senhor. Isso não te agrada, ó Pai. Mas nós temos relatos aqui, ó Pai, de pessoas, ó Pai, que se dispuseram de servir com amor, de servir com carinho, de servir com dedicação, de servir te amando, Senhor. Pai, vimos também, ó Pai, relatos que o Senhor passou, ó Pai, por uma cidade que ninguém queria passar, mas o Senhor passou ali, trazendo salvação naquela vida, Senhor, daquela mulher pecadora, Senhor. Pai de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, contempla, Senhor, a minha vida, contempla, Senhor, a vida dos teus filhos que aqui estão, ó Pai, para que possamos ser diferentes, Senhor, para que possamos ser vasos de bênção, para que possamos, Senhor, ter força, fé, convicção e te servir, ó Pai, não somente, ó Pai, com os nossos lábios, mas te servir, Senhor, com o nosso coração, ó Pai. Pai de amor, de graça, ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, Senhor, para que possamos em Ti obter a vitória, porque nós sabemos, ó Pai, que nós não podemos viver em pecado, e é para isso que o Senhor veio, ó Pai, para desfazer as obras do pecado, ó Pai. Então, Senhor, conduza-nos em santidade, Senhor, para que possamos ter um relacionamento contigo, Senhor, não somente de ouvir falar de Ti, mas de andar contigo, Senhor. Eu te peço, Senhor, uma bênção especial sobre os teus filhos, sobre esta igreja, Senhor, sobre a vida do pastoral, sobre a vida da diaconisa Lília, Senhor. Guarda eles, Senhor, e abençoa eles, Senhor, nesse dia. No nome de Jesus, nós oramos a Ti e te agradecemos pela bênção, pela paz e pela alegria da salvação. No nome de Jesus, nós oramos a Ti. Fique conosco e nos abençoe. No nome de Jesus. Essa manhã, que nós devemos amar somente a Cristo Jesus. Não amar as riquezas, não amar as coisas humanas. Que nós sabemos que o nosso tesouro está guardado. Está guardado no céu. De que adianta nós guardarmos tesouros aqui na terra? Não levaremos nada, pois nós sabemos e cremos que nós servimos um Deus Todo-Poderoso. Sabemos que o nosso tesouro está guardado no céu. Por isso nós estamos aqui somente na terra para servir ao nosso Cristo Jesus. Não precisamos de riqueza na terra, Deus.
Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele supera todas as nossas necessidades. Vamos cortar os termos. Já oramos pela palavra. Temos pedido orações dessa manhã, irmãos. Tem alguém nessa manhã que quer receber oração pela intercessão das mãos? Estão orando pelos nossos irmãos em Cristo Jesus, projetando as mãos. Eu quero obedecer a tua casa. Orando pelo nosso Ronaldo, Quero obedecer. pela Teresa Lília, que está tendo resguardo pela Covid. Mas Deus vai nos sustentar até o céu, porque o final da misericórdia. Não temos pedido orações? Prostrado de joelhos, e eu era a igreja do tabernáculo de A família. eu deixei minha paz. Amém? Vamos orar, vamos fechar nossos olhos. Deus, testemunho abalável da Orar igreja pelos nossos do irmãos em Cristo Jesus, a pedido de orações. Visita, Que Maria. Deus venha derramar bênçãos sobre eles. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças a Ti, Senhor, por esse dia abençoado por Jesus. O Senhor, meu Pai, eu sei que nessa manhã, meu Pai, eu quero pedir de oração, Senhor, que só possa derramar bênçãos, só derramar a vida sobre eles. Só venha curar a enfermidade, Senhor. Visite, meu Pai, serve casos de toda a vida, Senhor. Que o Senhor possa derramar bênçãos sobre ele, meu Pai. Nós sabemos a necessidade do Teu servo, que o Senhor nós clamamos a Ti, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Sabemos que o Pai de Deus, Pai, tem trazido nossos ouvidos, meu Pai, para ouvir o clamor, para ouvir o nosso pedido nessa manhã, ó Deus. A gente tem perguntado para o Senhor, Pai. A gente tem Senhor, nós temos logo a presença de Deus. Se eu posso derramar bênçãos sobre ele, meu Pai, eu posso fazer a Tua obra, Senhor. Para que a esposa, meu Pai, que sempre funcionado, se salve, meu Pai, na igreja, Pai. Te damos graças ao Senhor, mas estamos abençoados. Estamos na Tua presença, Senhor, servindo a Ti, Espírito. Só queremos te agradecer, já até que o Senhor abençoado a cada um de nós. Até que o Senhor é sustentado por Tua Espírito. O Senhor possa nos abençoar, sabe, abençoado na Tua presença. Abençoa cada um dos seus filhos, Senhor. Para que nós possamos ter a Tua presença, Pai. Sustenta cada um de nós e cada um de seus filhos da Tua infinita misericórdia. Glória a Deus, que Te Senhor, agradecemos a Deus, a nossos irmãos em Cristo Jesus, pelos visitantes. Deus possa nos abençoar com mais sanção. Convido o presbítero Geraldo as considerações finais, também só mostrar também. Visita essa igreja também. Tirar a roupa, os casamentos, Pai do Senhor, nós chegamos ao final desse trabalho e a gente chateado que minha mulher não está bem, mas eu vou falar e continuar assim, mano. Está lá no carro, tem carro, nada. Aí continuar ficando assim, eu não vou deixar de vir na igreja, não. Às vezes o Tiago faz isso para a gente não vir na igreja, né? Mas fazer para não vou desistir, vou vir na igreja, ficar, Deus está tudo certo. Sangue de Cristo
quero agradecer a todas as pessoas que estão nos visitando, porque eu não conheço, não vi, nunca vi, né? Mas graças a Deus estamos e para a casa do Pai. sempre eu ligo, irmão, o ex para vir para cá, por causa das multas. Eu esqueço cartinha na minha casa. Mas o ex hoje estava funcionando bem direito para mim. Sempre mandava voltar, mandava para outro lugar. Aí eu disse que o ex falei, eu vou, né? Não tinha nada de barato no caminho. Então não era para a gente vir, não era para a gente vir. Alguma coisa estava impedindo a gente vir, não. Eu cheguei graças a Deus aqui, aqui estou, né? Então, os irmãos oram sempre por mim, para minha esposa, que nós possamos estar sempre firmes. Eu nada me impede de servir a Deus. Desde que nasci na igreja, fiz essa promessa, nunca desviei. Espere Deus que eu há de permanecer firme até o fim. A Bíblia diz que quem permanecer firme até o fim, ele será salvo. Eu quero permanecer firme até o fim. Então nós vamos orar. Enquanto se mexe com a bênção. Aqui é o lugar mais gostoso. Senhor nosso Deus, muito obrigado por isso. É o nosso socorro de Jesus. Oh, glórias a Deus. Que a vossa é muito bom por esse Deus. trabalho maravilhoso. Alegre, Deus, eu feliz, nas tuas mãos a vida do de Senhor, rever, a vida de cada um que aqui está. Maria, meu Quando quer Deus. dizer que o Senhor Nunca mais vai eu vejo aqui nos dar, não é de dia de repouso para nós repousarmos conforme a igreja fica boa. muito obrigado pela mensagem que nós ouvimos. Obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Graças de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja toda a igreja de Deus agora